Bem-vindo ao Botão Vermelho Podcast. Aqui é um espaço onde a gente desacelera para a história com sentido, porque queremos saber com profundidade sobre histórias sobre saúde, empreendedorismo, espiritualidade, vida. Então fique com a gente e aperte o botão vermelho, porque algumas respostas já estão em você, alguns caminhos começam com um simples toque. E também, se você quiser parar tudo, precisar de um sinal de emergência, é o botão vermelho também que você deve apertar. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla. E você não está assistindo um episódio repetido. Hoje nós recebemos o Luciano Araújo. Sim, estou de volta. Comecei, a primeira temporada do Botão Vermelho e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Primeira temporada e primeiro episódio. Hoje nós estamos no 10º episódio. Opa, que beleza. Sim, 10 episódios, isso é icônico, né? Icônico. É icônico. E eu fiquei reflexiva hoje, sabe? Pensando no seguinte, constância, né? A gente tem essa continuidade, porque o primeiro foi desafiante, o segundo também, o terceiro também, todos, para mim, todos são desafiantes, mas eu percebo que estar aqui, né, esse desafio a cada um dos episódios é muito gostoso, e eu chamo isso de constância. Sim, e a repetição leva à excelência, né? Isso. E quantas vezes você pensou em desistir? Ai, olha, todas as vezes que eu venho pro episódio, eu falo, meu Deus, lá estou eu novamente com esse frio na barriga. Não é pensar em desistir, não é isso. Mas é esse frio na barriga, às vezes eu penso, ai, será que eu vou precisar passar por isso todas as vezes, né? E de novo, Luciano, mesmo sendo você hoje, deu friozinho na barriga de novo. E eu acho que vai ficar ruim é quando isso acabar, né? As coisas precisam, sim, desse friozinho da barriga que nos desafia. Ô, Carla, só te completando, né? Eu acho que quando acaba o frio na barriga é que acabou mesmo. Acabou. As coisas precisam ter isso. Esse frio na barriga tem inúmeros nomes, né? Mas esse frio na barriga talvez seja a pilha que move mesmo. Porque quando as coisas ficam comuns, né? E, vou lá fazer. Cara, será que você tem que fazer? Porque, não, vou lá fazer. Não, vou lá fazer, sabe? Você muda até a entonação sua, põe uma roupinha mais ajeitada, dá uma ajeitada no cabelo e tudo, porque você tá fazendo uma coisa que, primeiro, é especial pra você, tem que ser, e seja na qual for. E depois, se isso vai reverberar pro mundo, se vai chegar em outras pessoas e vai criar algo de legal para alguém, caramba, faça bem feito. Isso. E aí, né, eu também fico pensando que precisa fazer sentido. Em primeiro lugar, e não é egoísmo, mas primeiro precisa fazer sentido para mim, para Renata e para o nosso convidado. E depois, fazendo sentido para nós, eu acho que a nossa entrega é de corpo, é de alma, é de coração. E isso reverbera para quem recebe. Então, cada episódio, cada convidado tem esse sabor de novidade. E mesmo sendo novidade, aliás, e mesmo sendo você uma pessoa que já esteve conosco, nós estamos aqui fugindo um pouco do protocolo, mas eu quero saber se nesse espaço aí, de quantos meses mais ou menos que teve que você veio aqui? Uns 4, 5 meses? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Eu te fiz uma pergunta lá no comecinho do episódio. E eu quero repetir essa pergunta, porque a gente sempre faz essa pergunta. O que é o mais importante na sua vida? Continuo achando que é a paz. Só que eu acho que a gente vai mudando o jeito de encontrar a paz. E às vezes encontrar a paz é estar, e eu usei essa palavra essa semana, em reciprocidade com a vida. Mas a gente acabou de falar de frio na barriga. Sim. Então, como que é? Mas você não precisa... Se você está em paz, você não precisa estar em paz e estar morno igual água de chuveiro, Exatamente. Entende? Então, por isso que eu quero te perguntar. Né? Dentro da sua paz e na motivação para a vida, o que você faz quando você perde o frio na barriga mesmo, a vontade de um projeto, de, sei lá, o esporte que você faz, algo da sua rotina? Acho que a gente precisa avaliar, né? Acho que é importante. Uma coisa que eu sinto que as pessoas, em uma imensa maioria, elas têm muito medo da autoavaliação.
é muito fácil avaliar o outro, olhar para o outro, olhar para tudo. Fazer a autoavaliação requer a capacidade de dizer assim, tô fazendo merda, sabe? Não tô dando o meu melhor, não tô fazendo o que tem que fazer. Sabe a história do fazer o que tem que ser feito? Isso é muito difícil, porque parte do pressuposto de olhar e falar, talvez eu não esteja fazendo. Então, encontrar a paz é também encontrar o caminho de fazer aquilo que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Que tem sentido? Fica meio um monte de frasezinha clichê, mas é isso mesmo. Cara, você faz um esporte. Por que esse esporte não faz mais sentido na sua vida se um dia fez tanto? Você fazia o esporte pelo esporte, você fazia o esporte porque era legal postar, você fazia o esporte porque você queria arrumar um monte de amigo, arrumou e viu que não era nada disso. O que é? Não, eu faço por mim. Que legal. Então é isso. Então, encontrar aquilo que se faz para você, por você, e de maneira que toda vez que você faz aquilo, é uma nova aventura, né? E não no sentido fantasioso da aventura, mas uma aventura do dia, né? Daquele momento ser legal, de, sabe, você desfrutar efetivamente do que você está fazendo. Sem necessidade, e também, não que isso esteja errado, mas eu não preciso fazer tudo que eu vou fazer, eu tenho que postar, e tudo que eu vou fazer tem que ser instagramável, tem que ser legal para os outros verem. A gente pode fazer coisas legais e simplesmente não contar para ninguém. No offline. No offline. Eu concordo. Mas eu acabei de postar antes de começar aqui, porque eu tava em dúvida se eu vinha com essa saia ou se eu vinha com uma calça. E aí eu postei porque eu sei como isso hoje faz diferença, que não basta só títulos, né? Não basta títulos, não basta os caminhos que eu já tive no trabalho, os projetos que eu desenvolvi. Eu percebo como as pessoas são interessadas no que a gente é, no que a gente faz. Então, o que você acha disso e qual seria uma boa medida? Eu vi a sua bucha, inclusive, hoje também. Você viu minha bucha? Vi sua bucha de... Inclusive, ele usa a bucha que não risca. Não é aquela amarela raiz? Bucha de lavar louça? Eu sei, é a mesma. Eu identifiquei que é a mesma que eu uso. Aí, tá vendo? Você também viu a bucha dele. Eu vi a bucha. E a gente não usa a mesma bucha. Ele usa a que não risca, eu gosto da bruta. Não, eu Entendeu? gosto da bruta para aquilo que precisa de brutalidade. Nem tudo tem que ser bruto. Você tem mais de uma bucha? Lógico que tem, ué. Ora, lógico que eu tenho também. Uai. Não, eu só tenho uma bucha. Eu sou pessoa Tem à simples. venda. O troço tá à venda lá, disponível, barato. Compra lá, né? Não que eu nem sei onde tá, mas tem, né? Enfim, mas quando você pergunta assim, qual é a medida? Porque qual é a hoje não medida? basta mais só saber tecnicamente. A pessoa sim. quer saber o que você faz. Eu percebo como que, no meu Instagram mesmo e na minha vida, como as pessoas se envolvem com os meus roteiros pessoais. Sim. Uma coisa que eu enxergo muito é que ser de verdade, então o seu roteiro pessoal é a sua vida de verdade, né? Ser de verdade cativa qualquer um. Porque essa coisa do personagem, ele é legal no teatro. Tem hora para começar e acabar. Quando você tem um personagem que ele permeia a sua vida, cansa. E não cansa só o ator, cansa quem está em volta. Porque, sabe, a gente precisa de verdade na vida. Então, quando eu uso a internet de maneira verdadeira, que eu me dou o direito de postar coisas da minha vida, e não que isso seja feito para a exposição, mas porque eu quero compartilhar de verdade e tá tudo bem, sem muita pretensão, vamos dizer, isso cativa as pessoas. Porque as pessoas estão perdendo essa coisa do ser de verdade. Então, eu acho isso interessante. Vou te dar um exemplo de uma pessoa. A minha dentista, eu acho ela uma pessoa fantástica. E ela tem coragem de postar e falar assim, gente, eu também aperto os dentes, eu esqueço de usar a placa. Então, ela não é a dentista perfeita que nunca erra. Não, eu esqueço de usar a plaquinha lá do bruxismo. Né? E isso me dá um conforto, porque eu esqueço muito. Então, acaba que eu não fico coagido, né, de falar com a minha dentista e dizer, olha, esqueci de usar a placa essa semana. Entende? Então, o ser de verdade... A vulnerabilidade à verdade gera conexão, né? E onde tem conexão verdadeira, a gente pode ter longevidade, né, dona Carla? Agora eu estou pensando aqui, porque cada vez mais com essa história de inteligência artificial,
E eu vejo que tem coisas boas e tem coisas muito complicadas, né? Basta você saber discernir e saber utilizar. Mas se a gente está falando eu entendi, da não perfeição, da vulnerabilidade, mas o que a gente mais vê aí, e com frequência, são os vídeos perfeitíssimos, com Sim. pessoas perfeitas. E em alguns momentos você fica pensando, é real ou é uma IA por trás de tudo isso? Então, nessa era de inteligência artificial, como é que você está vendo todas essas questões aí das mídias, das redes sociais? Eu, Carla, eu enxergo muito assim, ó, quem já tá doente, doente ficará e piorará bastante, né? Porque as pessoas, toda vez que a gente olha para essas novas tecnologias e tudo, gente, tudo no excesso não funciona. Então a tecnologia é maravilhosa. Eu uso IA, né? Eu uso IA para Eu também. trabalhar num monte de coisas e é realmente bom. Mas a IA não sou eu. A IA não é o meu trabalho e ela é só mais uma ferramenta, entende? Só mais uma. Então, esse deslumbre adoece. Esse deslumbre adoece. Adoece e emburrece. Ah, não vou nem falar da burrice, né? Não vou nem falar da burrice. Porque, assim, a estupidez, ela sempre vem acompanhada da preguiça. Então, toda vez que você usar IA pensando que ela vai trabalhar para você, primeiro que você é um preguiçoso e segundo que você é um preguiçoso burro, porque vai dar errado, entende? A IA não é feita para isso, ela não vai te substituir. Então esse medo da substituição, no meu ponto de vista, é um medo infantil, como tantos outros medos que a gente acompanha no dia a dia. Mas esse medo é um medo infantil. O que a gente precisa enxergar é que para todo lado que a gente vai ver hoje em dia, nós temos novas ferramentas, novas possibilidades, inúmeras, né? A gente nunca teve tanta possibilidade de tanta coisa na vida. Onde você gosta de usar IA? Eu gosto, por exemplo, de desenvolver um texto. Eu passo para ela e põe assim, onde está a incoerência do meu texto? Ou seja, primeiro você escreve, Sim, primeiro você cria e depois você pede para ela fazer uma análise. É isso que eu estou isso. entendendo? E a minha IA, eu uso um agente. O que é o Sim. agente? Você treinou, você desenvolveu. Eu ele. desenvolvi uma IA com base naquilo que eu quero para mim. Sim. Então, a minha IA, ela leu o dicionário Hawaii, ela leu gramáticas, porque quando eu escrevo um texto, eu quero que meu texto esteja realmente bom. E não que eu escreva mal, ela não escreve para mim, né? Mas eu treinei ela, eu dei outros textos meus para ela ler, para ela entender o meu tom de escrita. No dia a dia, onde você usa IA? Rotina. Na rotina, É. trabalho de maneira geral, assim, ó, a produção de imagem às vezes precisa. Por quê? Porque isso Você tem uns certificados da Photoshop? da Adobe, eu fui certificado pela Adobe, desde 2013 eu me certifiquei pela Adobe dos Estados Unidos em tratamento de imagem. Tratamento, manipulação de imagem, todo tipo de tratamento de imagem. Trabalhei muito com isso, muito, muito, muito. Hoje eu não vendo isso mais, mas tá lá, né? Mas você acha que é uma coisa que a IA, por exemplo, vai... Ah, não, já tá há muito tempo. É porque a gente hoje está deslumbrado, porque o ChatGPT, o Gemini, todos esses Grok, esses caras chegaram e meio que eles são mais fáceis de usar e são ferramentas mais populares porque vem no texto e tudo mais. Também vem na imagem, obviamente. Só que a Adobe, ela já vem usando inteligência artificial há muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Porque o que a inteligência artificial faz? A máquina aprende funções, ela aprende questões. O Photoshop hoje deve estar na versão 30, por exemplo. É bem perto, se não for isso, é perto disso, tá? Lá na frente. Bem, bem lá na frente. Na versão 5.5, apareceu um negócio lá que era o Action. Que você ensinava o Photoshop a fazer uma coisa e repetir para você. Entendeu? Então isso é velho. Só que agora tem um deslumbre. E como eu estava dizendo, eu acho que o deslumbre é que estraga as coisas. A gente precisa olhar as coisas do tamanho que elas são. E você, Carla, onde você usa IA hoje? Hoje eu uso para pesquisas, eu uso para, por exemplo, se eu faço algum tipo de pesquisa, né, e as pessoas falam, eu uso isso para transcrever os meus textos. Eu utilizo também para formatação de apresentações. Normalmente é isso que eu utilizo, para isso que eu utilizo. Então, eu vivi algumas experiências interessantes,
Porque onde eu morei já existem carros que não tem motorista, né? Então a Tesla hoje ela tem uma tecnologia, mas ela vende um aplicativo que você tem essa opção do carro dirigir sozinho. Uhum. Mas a questão dos eletrodomésticos também são cada vez mais interessantes, né? Então, o robô de limpeza eu acho muito bacana. Cafeteira que você acorda, o café já tá pronto. Os pães, né? Então, essa parte da inteligência artificial eu acho bárbara. Outra parte que eu acho bárbara é a medicina, né? Hoje a gente pega os exames de imagem, principalmente. Sim. O acesso e a quantidade de tecnologia que a gente tem a favor da saúde, ela é grande. Só que eu acho interessante que vocês perceberam que a gente tá voltando pro passado? A IA dá a percepção para vocês que a gente tá voltando pro passado? Vamos ver quem vai acompanhar meu raciocínio. Uai, fale mais sobre isso, Renata. Adorei. Vai, vou pegar o posto de entrevistador. Não dê intimidade. Não dê intimidade. Dê dinheiro, mas não dê intimidade. Então, você lembra do Harari? Harari. Escreveu 21 lições do século XXI. Yuval Harari, é isso. Né? Ele é um dos meus livros favoritos. Yuval Noah Harari. Noah Harari. Sapiens, Homo Deus, Sim. Isso, né? E ele fez eu perder o raciocínio. Deixa eu voltar. Ele fala que eu adoro aquele livro e a primeira vez que eu li foi em torno de 2011 e ele falou sobre a nossa crise do trabalho agora. E na época eu fiquei muito assustada, porque na época eu trabalhava em recursos humanos, mas eu direcionei minha vida para tal. Eu falei, de fato, isso vai acontecer, que é hoje, né, a questão do MEI, a questão de você contratar via CNPJ, do vínculo empregatício, da liberdade de operação das pessoas e tudo mais. E aí que eu acho que a IA vai colaborar para a volta ao passado, porque o chique, o fino e o luxo vai voltar a ser o personalizado e o autoral. Então, eu fiz um summit com ele tem uns meses, ele falou que, por exemplo, é muito mais fácil um médico ser substituto por uma IA do que um enfermeiro. Porque o médico e alguns profissionais de saúde, eles aprendem sobre doença, não sobre pessoas. Então, você ter sintomas, você cruzar informações e conseguir um diagnóstico, é muito mais fácil de uma IA substituir do que alguém que tem que lidar com o manual, né? Não sei, se achar uma veia, dar uma medicação, medir algo com uma precisão e o próprio afeto, o toque do enfermeiro hoje não tem. Eu posso completar uma coisa, Renata, Sim. que eu acho legal? Que a gente precisa sair desses apocalipses. Toda vez que surge alguma coisa, tem um apocalipse. Então, assim, surge a inteligência artificial, aí o mundo vai acabar porque não vai ter mais. Quando surgiu a televisão, falaram que o rádio ia acabar, o rádio continuou. Então, a gente tem mania de achar que as coisas substituem, ao invés de pensar que as coisas se somam. As coisas podem se somar. Elas não precisam ser necessariamente substituídas. É lógico que existem tecnologias, questões que surgem no mundo que substituem. Que são substituídas. Às vezes nem é substituída, né? É só uma evolução natural do negócio. E tem coisa que pode somar. Eu acredito muito que não é que acalmar esse fervor todo, sabe? A poeira dar uma sentadinha, as coisas vão se acalmar e vai encaixar nos lugares. Obviamente, tem gente que vai perder o emprego, e já perdeu. Mas vai ter outros, né? A gente sempre vai ter emprego operacional. Isso. Sim, nada substitui, gente, o contato das pessoas. O ser humano é um ser social. Esse que é o problema. Onde eu morava, eu conseguia passar uma semana sem ter interação com o humano. Eu ia no supermercado, era check-out automático. Eu ia no parque, eu não encontrava ninguém. Eu ia na farmácia, tudo eu fazia sozinho. Lá, você faz a chave. Tem a máquina que é o chaveiro. Então, isso reforçou para mim a importância dos laços e do afeto e como a questão, né, da solidão, de você lidar com outras pessoas e se desconectar vai ser as novas tendências. Então, aí eu tô aqui ouvindo vocês e tô pensando. E eu acho que talvez um primeiro ponto que eu vou trazer é os grandes empresários do setor de inteligência, pessoal do Vale do Silício, todo esse pessoal, eles não permitem aos filhos que eles acessem redes sociais. Então, eles privam esses filhos o máximo que eles podem desses acessos. E aí a minha pergunta fica aqui, né, no ar. Vou jogar no oxigênio. Será por quê? Então, essa é uma primeira provocação que eu trago.
Porque aí quem está aí também pensa sobre isso. Será por quê? Um outro ponto é que a gente percebe que cada vez mais quem tem dinheiro, quem tem grana, está optando por viagens que privilegiam o silenciamento. Sim. Lugares onde as pessoas vão e as pessoas ficam em silêncio, em hotéis que propiciam uma volta para si mesmo, para o bem-estar, para si mesmo. E aí eu fico pensando sobre tudo isso. E aí vem um terceiro ponto, que é o quanto as pessoas que têm acesso, o quanto as pessoas que hoje vão em busca de uma formação profunda, com leituras profundas, com contatos acadêmicos e professores que leem na profundidade, que trabalham na profundidade, o quanto essas pessoas vão cada vez mais se apropriar de um conhecimento verdadeiro e profundo, e o quanto também as pessoas mais simples não terão acesso a tudo isso e ficarão cada vez mais dependentes de redes sociais, tudo no superficial. E um termo que eu vou usar e que talvez seja muito pesado, Luciano, que eu já usei, essa questão também do pouco capacitadas. O termo pesado é emburrecidas. Não, mas então eu estou trazendo esses, eu trago Sim, esses pontos para a gente olhar para tudo isso. Não é uma, como é que fala? Como é que foi o termo que você usou? Não estou sendo aqui uma portadora do apocalipse, mas são todos pontos que a gente também precisa olhar, porque é aquilo que você falou logo no começo. É utilizar isso com inteligência, é utilizar todas essas inteligências de maneira crítica, porque eu acho que o espírito crítico das pessoas estão indo por terra abaixo. Quando a gente olha no Brasil, o nosso espírito crítico ele está indo por terra. Eu vou te dar um exemplo básico. Eu tenho um cliente do ramo de alimentos que ele tem garçons de freelance. Ele faz eventos e ele fala assim, Renata, eu ligo pro cara, o cara confirma comigo que vai no casamento. Aí chega 2 horas antes do evento, ele vira para mim e fala assim, ganhei R$300 no Tigrinho, então eu não vou hoje. Ótimo. Então, assim, sensacional, né? Desse jeito. Então, mas assim, ó, vamos trazer a conversa pro piso, porque quando a gente traz para esse monte de coisas, né, e aí tem muitas camadas pra gente tirar. Assim, por que esse cara só quer ganhar os 300 dele, né? E não vamos nem julgar o cara por isso. Não. É os 300 que resolve a vida dele, tá tudo certo. Mas vamos lá embaixo. Eu acho, por exemplo, a ideia de a tecnologia que me isola, eu que por si só me isolo também, tanto que a rede social e tudo mais é extremamente raso, quase sempre, e tudo. Simplesmente, gente, porque não dá conta mais de olhar para dentro. A gente não dá conta. A gente finge que faz terapia, porque fazer terapia tá na moda, e falar que faz terapia, nossa, você vira um partidão, né? Eu faço terapia, nossa, que lindo. Você faz, sabe? A pessoa, você fica até mais sexy, né? Só te cortar, pode até estar na moda, mas você sabe qual é o percentual de brasileiros que faz psicoterapia? Nem 5%. Ué, tá até bom, eu achei que não dava isso não. Não, isso é bom, mas vamos lá, tem muito desculpa. mercado. Então assim, ó, imagina o seguinte, se eu tenho um conjunto de pessoas, né, uma sociedade toda que ela tem dificuldade imensa de olhar para si mesma. Qualquer possibilidade de erro, ela é banida, porque apontar o erro, falar sobre erro é humilhação, é uma frescura, uma chatice, né? O mundo tá uma chatice, né, gente? Eu não sei se vocês acham, eu acho cada dia mais assim, um mundo chato, né? Porque se você falar qualquer coisa, você já tem um título novo, né? Então... Não muito bom, né? Não, quase nunca, né? Quase nunca. Discordo, não, o mundo anda muito chato. Eu não sei se é o mundo ou as pessoas que estão no mundo, né? O mundo é uma delícia, né? A Terra, eu falo assim, que se Deus tivesse parado no dinossauro, ali, ó. Gente, nem plástico existia nessa merda desse mundo. Você tem noção disso? Não tinha plástico. Luciano, mas aí nós não estaríamos aqui Ótimo, gravando esse podcast. Sensacional, a gente ia ser um T-Rex da vida, um bicho qualquer, entendeu? Mas se Deus tivesse parado ali no dinossauro,
Tava tudo bem, gente, tava certinho. Aí ele resolveu trazer lá o meteoro, matou tudo e criou a gente. Pronto. Tá vendo? Criou problema. Não, e não Desandou. consegue acabar com a gente. Não tem nada que acaba com essa Raça praga. Não tem nada que acaba com essa praga, entendeu? Então, eu acho que a gente... Então, o que eu tava dizendo, a gente tem uma dificuldade imensa desse olhar interior e não precisa filosofar muito. É olhar para dentro de si, olhar para dentro, para você... Se a sua vida faz sentido para você e se não faz, o que você tem que fazer para fazer sentido? Aguentar o seu silêncio, né? Aguentar você ficar calado, Sim. dar conta de viajar sozinho, sabe? Dar conta de ficar em casa sozinho, sem ter que ligar a televisão, coisa fazer barulho, som, Correr tudo. sem fone. Correr sem fone. Eu corro. E assim, o dia que eu tirei o fone de ouvido, minha corrida mudou completamente. Para começar, ficou horrível. Eu descobri que eu não corria, eu tava dopado pela música. E hoje, se eu pôr o fone, eu não consigo mais correr. Entende? E eu corro por horas e horas e horas sem fone. E é uma delícia correr sem fone, porque eu tô me ouvindo. Então, o que eu enxergo muito é que tudo isso que a gente falou são artifícios que ajudam a gente a fugir. E nós estamos precisando parar de fugir da vida. Nós estamos precisando olhar para a vida com uma certa seriedade, no sentido de que, se a gente fica aí proclamando que a gente veio no mundo para melhorar, eu sou uma pessoa tão boa, será que você é tão bom assim? Talvez você seja o tóxico que está ferrando a vida de meia dúzia de gente aí, entendeu? E tá enchendo o saco de todo mundo, brigando com os outros no trânsito. Não, porque... Atendendo mal o cliente. Atendendo mal o cliente, eu falei pra tratando você mal que os sábado outros. eu fui super mal atendida. Sim. Onde você foi mal atendido? É melhor não dizer, né? Eu costumo falar como é que é? Eu costumo narrar o fato, Mas não dá pra contar conto o sem santo. contar? Não, nem vale a pena. Então eu enxergo muito que assim, ó, a gente se diz tão bom, né? Ah, eu sou ótimo. Será mesmo? Vamos começar por você mesmo. Se é bom pra você, Isso. começa por aí. Porque assim, porque não dá às nem vezes pra eu sou você... tóxica comigo mesma, né? Exatamente, entende? Não, mas ninguém vai te tratar pior do que você mesmo. Não, ninguém trata. E aí Até os porque se outros- trata, você tá permitindo. E Se aí você os permitiu que você já outros- fez coisa não, mas muito ninguém pior. te trata pior É, do eu que falo você assim, mesmo. E aí Se os você- outros nos tratam conforme A sua nós régua é nos você que tratamos, coloca. é. Não tem Sim, sim. Já que a gente falou da corrida, e a corrida é um assunto que eu fico confortável para dizer, gente, eu comecei a correr em 2003, Por quê? porque eu queria fazer alguma coisa, sair do lugar, sabe? E na verdade, o primeiro dia que eu saí, eu tava meio puto da vida, eu saí andando. E aí eu descobri que andar demorava demais. Aí eu corri de impaciência, sabe? Percebe? Tá vendo? Andar demorava demais porque trazia um contato muito demorado com Sim. você. Corre porque acelera, eu não quero ficar convivendo com esse Luciano. Não, aqui, e ó. eu lembro que eu saí, minha empresa era bem no centro da cidade, eu fui parar assim, longe, que eu saí andando, assim, né? Pensei, gente, eu preciso andar, porque eu fico lá longe desse povo, senão eu vou matar todo mundo. E aí eu saí andando, e quando eu dei por mim, eu tava muito longe. E eu falei, gente, eu preciso voltar. Quando eu voltei, eu falei, nossa, foi bom andar, mas eu andei demais. E eu pensei, se eu estivesse correndo era melhor. E lógico, não dava conta de correr. E o que aí, você encontrou? encontrei eu, né? E comecei a encontrar, assim, quando eu estou sozinho comigo mesmo, eu me incomodo. Entende? Porque tem gente que fica incomodado com a própria presença. E não. E eu comecei a entender o que estava fazendo mal para mim. Eu fiquei livre da minha empresa, que era ela que me fazia mal. Então, eu entendi que toda vez que eu saía, nossa, que paz que era a Tinha minha alívio. vida. Tinha alívio. Então, e aí eu comecei a correr. Então, a corrida, quando eu comecei a correr, quase ninguém corria. E minha irmã começou a correr 1 ano antes que eu, e depois eu comecei a correr. Quando a gente saía para correr, o povo fala assim, nossa, vai correr? O povo olhava a gente estranho, né? Hoje é chique É correr. tendência. É Moda, tendência, é hype, né? Eu custei, esse dia para trás, fiquei sabendo do tal, o que é hype, gente? Aí foi me explicar O que é hype? hype é tendência, né? O que tá na alta, Entendi. preguiça. Aí o que aconteceu? Hoje, a corrida ficou chata. Porque a corrida você tem que ter um aparato para correr. É um tênis de R$2.000. Não dá só para correr Não mais, dá para né? correr só. Não dá para você pôr um tênis no pé e correr. Mas assim tá muita coisa, não dá para ir para academia só treinar também, não. Não, e nem é treino. Hoje eu vou te dizer outra coisa. A gente precisa parar de falar que vai treinar. É o quê? Você vai correr, você vai fazer academia, vai fazer musculação. Treinando para quê? Você vai competir? Tá, mas antes, eu quero ir para esse lugar do treino, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você
Você atende muito médicos, né? Sim. E qual é a consulta mais cara do médico que se atende é quanto? 1.100. Qual ramo? Não posso Não falar. pode, ética. Se eu falar, fica evidente. Tá Mas bom. assim, Tá, mas a minha pergunta é a seguinte: que tanto que a humanização no atendimento, o olho no olho, perguntar o nome, atender com afeto e prontidão, é essencial nesse negócio. muda tudo. Muda absolutamente tudo. O paciente, olha o nome, paciente, né? Aquele que está esperando, né? Tá usando da paciência dele. Ele tá doente, ele tá precisando de alguma coisa, ele precisa de acolhimento, ele precisa de alguém. Senão ele não procurava um médico, entende? E essa pessoa, ela precisa ser recebida, sabe? Com um mínimo de carinho. Mínimo de carinho. Então, o serviço da medicina, a medicina tem um movimento muito grande, muito legal de retorno. A medicina se afastou do paciente por um tempo, se aproximou muito da tecnologia, porque a tecnologia trazia exames muito legais e o paciente ficou meio à deriva do negócio. E muitos médicos entenderam que precisa cuidar do paciente. Então, ter esse cuidado, esse olho no olho, de pegar na mão da pessoa, sabe, sair da mesinha dele e ir lá na recepção buscar o paciente. Oi, Luciano, tudo bem? Em vez de você receber uma senha, né? Não. É você agora, Carla, que eu vou atender? Por favor, entra aqui no meu Percebe o consultório. retorno? Sim. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pago convênio médico, não é barato, é bastante caro. Agora em setembro aumenta, faz aniversário, nem sei para quanto vai a cacetada, Você já né? mudou de faixa esses dias, agora vai esperar um pouquinho. Agora, não, mas de qualquer forma, os É só reajuste. percentuais são muito absurdos. Mas mesmo assim, eu pago pelo menos 2 médicos, 2 especialidades, eu pago particular, pago uma fortuna e pago feliz. Sim. Por Quais quê? as especialidades? Porque lá eu vou ter olho no olho, eu vou ter pessoas treinadas e desenvolvidas, antenadas com as melhores, e nem vou dizer tecnologias, mas com as melhores formas de tratamento. E eu vou sair bem atendida nos meus medos, nas minhas dúvidas, nas minhas ansiedades, nos meus problemas. Então a gente paga e paga feliz. Eu vou voltar. O ser humano é um indivíduo social. Ele é social por natureza. A gente precisa do contato. Então, é lógico que existem inúmeras tecnologias que facilitam o dia a dia, que automatizam processos, mas tem coisas que a gente não deve automatizar, no meu ponto de vista. Tem coisas que a gente precisa garantir o encontro com a pessoa. Eu posso automatizar, eu posso usar máquinas para resolver várias questões, que são talvez mais simples, vamos dizer. Mas o contato humano, gente, ele é tão importante, ele é tão necessário para tudo. Tem estudos que mostram que o abraço, gente, o abraço, se abraçar uma pessoa que você gosta, libera hormônio. Libera ocitocina. Ajuda a pessoa a ficar mais feliz. Não, fizeram um estudo recente sobre toque físico e a importância do toque físico. Pegaram 2 grupos de idosos e um grupo fazia pedicure. Ele tinha contato com os pés. Olha que legal. E conseguiram fazer, né, quantitativamente, qualitativamente também, a saúde mental, a questão dos remédios e exames, como eles se desenvolvem melhor. E aí é tão importante isso que você está trazendo, esse dado de pesquisa, porque até na medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo os reflexos. E o contato nos ajuda, né, a trabalhar toda essa questão de reflexos. De equilíbrio e tudo mais. Gente, a gente precisa das pessoas. A gente tem que parar de achar que a gente é suficiente. Nós somos seres sociais, né? Somos sociais e somos insuficientes. E ser insuficiente é de uma importância imensa, porque quem se acha suficiente é infeliz, porque ele acha que ele dá conta da vida toda e não vai dar conta. Você pode dar conta de você. Chega um momento que essa conta não fecha, isso cai. Não, nunca vai. Eu acho que não é um momento, a qualquer momento. A qualquer momento. A gente não dá, Carla. Se eu estivesse sozinho nessa mesa fazendo podcast, ele já tinha acabado, ele não tinha nem começado. Não. A gente precisa das pessoas. A gente precisa do olho no olho, a gente precisa do calor humano. E a gente. Mas também precisa olhar para isso de uma maneira assim. Qual o efeito que eu posso dar positivo na vida de quem está perto de mim? Quando eu gravei o TED, eu falei sobre os micromundos.
Porque a gente quer muito mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo e vamos criar impacto, né? Eu adoro a frase, precisamos criar impacto. Então você vai nas empresas, a empresa junta lá a equipe inteira, da faxineira ao CEO, fala, precisamos criar um produto que gere impacto na vida das pessoas. Você fica olhando e fala assim, gente, você gerou impacto na sua vida? Positivo. Eu acho que o impacto ele tem que começar em você saber o nome do porteiro e você dar bom dia. Então, assim, eu sou muito chata com isso com os meus filhos, porque você já percebeu como a gente estuda, né, fenomenologia, mas como tudo muda quando você fala o nome do outro e olha nos olhos do outro. Então, quando eu falo o nome do outro, eu tô honrando toda uma ancestralidade. Porque quando a gente escolhe o nome de um filho, é um momento muito especial, é um momento de muita expectativa. Então, isso é assim, é muito rico. Então, por favor, obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite. Se olhou nos olhos, qual é o nome da pessoa? É a minha maior tarefa materna atual. Porque aonde que eu vou andando com os meus filhos, e aí eu falo, vai passar no caixa do supermercado, fala com a pessoa. Aí eu falo, Lucas, deu bom dia? Lucas, você olhou no olho? Lucas, você falou por favor? Então, assim, eu até brinquei com o Lu esses dias. Ele me encaminhou algum vídeo no Instagram, eu falei assim, meu momento está chegando. Em breve vai ter workshop de abraço, workshop de como olhar nos olhos. Porque a gente está perdendo isso, e eu acredito que é assim que eu causo impacto na vida de alguém, é te dando atenção, é olhando nos seus olhos, é percebendo a sua linguagem corporal, se eu posso continuar esse assunto que eu estou tentando falar, ou tá muito difícil para você. O que a gente tem que pensar é que enquanto espécie humana, a gente só chegou até aqui por conta de conexões. Carla, e você já pensou? Só. Porque a conexão é o contato. Agora, já pensou uma coisa? O ser humano, ele é um bicho tão esquisito que de tudo que existe nesse planeta nosso, é a única coisa que precisa ser educada para conviver com os pares e a si mesmo ele não dá conta. Entendeu? Uhum. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa muito, porque eu preciso entender que essa conexão é importante que ela gere um valor na vida das pessoas. Sim, e até você fazendo essa comparação com os animais, você sabe que nós somos a única espécie que rimos para o outro de forma amistosa. Todas as outras espécies, quando ela sorri, é um sinal de ameaça e ataque, né? Sério? Que beleza. Sim, Ela mostra os dentes. Exato, então assim, você aproveita, né? Você tá aproveitando isso, você realmente tá usando e tentando fazer conexões. Só que é aquilo, né? Quem não é conectado com si, quem não consegue rir dos próprios erros, das próprias bagunças, não consegue dar nada pro outro, né? A gente só dá aquilo que tem. Só dá aquilo que tem. E aí, nossa, e aí, né? Eu fiz uma viagem aqui, eu lembrei de não sei se vocês vão se lembrar, mas tem um filme que chama Ei. É um filme com um menininho, e o menininho é mais ou menos uma conexão com a história do Pinóquio. Vocês devem ter assistido esse Eu tô filme. lembrando Eu acho que era da do Steven fotografia, Spielberg. mas que é eu do não lembro a Steven história. Spielberg, eu não lembro o ator, mas é um ator muito famoso, um menino super bonitinho. Mas então estavam no auge, né? Já não sei quantos anos aí pela frente, tudo muito desenvolvido, a inteligência artificial tomou conta, dominava o mundo praticamente. E essa mãe tinha perdido um filho e arrumou esse robô. E o grande desejo do robô, já com uma inteligência altamente desenvolvida, o grande desejo dele era se transformar num ser humano e verdadeiramente ser amado por aquela mulher. Olha que loucura. E aí tem um outro também, o Homem Bicentenário. Sim, esse eu lembro. Olha, esse é muito legal. E ainda também. tem Robô Selvagem. Você viu o Robô Esse eu não Selvagem? vi. Você O tem que mesmo ver. mote. Então, o mesmo objetivo, né? E ele, a inteligência artificial super desenvolvida, ele se apaixona pela mocinha, né? Ele chamava ela de mocinha mesmo, que era criança, que ele ajudou a cuidar. Ela cresceu, né? Ela cresceu, eles se apaixonaram, ele se transformou numa máquina cada vez mais aperfeiçoada, mais humana. Eles se casam, mas ela morre e ele fica. E o grande desejo dele era ser desligado. Por quê? Porque ele perdeu aquela conexão. Aí eu fico pensando, gente, só voltando naquele gancho de IA, né?
o quanto a gente está invertendo as coisas. Demais. Eu tava vendo A hoje. gente está invertendo as coisas. Eu tava vendo hoje uma Essa adolescente. desconexão. Uma adolescente que decidiu não estar aqui mais. E aí a mãe foi checar os eletrônicos, a conversa dela com o ChatGPT. E ela falando que queria Olha. tirar a vida. E o tempo todo o ChatGPT orientando ela adequadamente, falando sobre um profissional. E ela fala, não, eu faço terapia, mas eu não consigo conversar sobre isso abertamente com ninguém. Então, assim, eu acho, né, que triste. saúde mental e as conexões e você conseguir estar na sua verdade é o único caminho que a gente tem. Ô, Renata, vou pegar um gancho com a ideia do filme que a Carla trouxe. Vocês já pararam para pensar que o único bicho que morre é o homem? É o ser humano? Os demais não morrem, porque eles nem sabem que estão vivos. Só a gente tem consciência Só sobre a nós. própria vida. Então só nós Por isso que sabemos. é tão difícil. Exato. Então assim, ó, por exemplo, eu vou te contar uma vez, tinha um cachorro lá numa chácara lá de um tio meu, e o cachorro perdeu um olho num dia e no outro ele tava de boa. Sim. Porque ele não sabe que perdeu o olho. Sim, aí eu vou Ele só sentiu voltar. dor. Eu vou A dor voltar passou. porque a gente mudou o assunto que eu Sim. falei que eu queria voltar na conversa, né? Você não treina, você não vai. Que chatice é essa que tudo agora que eu faço tem que ter performance? Exato, é um saco. É relógio, É não tudo. sei o quê. É Eu roupa falo, o bonita. dia que me vê com um Apple Watch, me leva pro hospital que eu tô passando mal. Eu levo, hein? Pode Olha. levar. Eu levo. Pode Renata, Renata. Ela tá colocando aqui, a gente leva, né, Lu? Isso tá gravado, Renata. Eu tenho uma dificuldade enorme, sabe por quê? Ah. Eu sou de uma família que ninguém fez natação. E eu gosto de cachoeira, eu gosto de mato, eu gosto de rio. Se você cair na água, você afunda? Não, só que depois de velha, o que eu fui fazer? Aula de Aprender a natação. nadar. Exatamente. Só que quando eu viajo, o que todo mundo enche meu saco? Você não cai na água? Exatamente. Por quê? A referência que eles têm é da Renatinha que não sabe nadar. É. Aí, E que eles não sabem nadar. E eles né? também não, não mas sabem. o que Eles que eu olham- tenho a ver eles com olham isso? de onde? Do ponto de vista O que eu tenho a ver deles. com isso? Esses dias nós fomos num lugar andar de caiaque, a minha irmã tava lá, passei, pulei no caiaque e já fui. E todo mundo ficou enchendo meu saco. Só que aí eu vou procurar profissionais pra me ajudar. Uma semana. É tempo, é pace, é exercício, não sei É o quê. Eu falei, tudo. cara, eu quero pular eu quero ir na cachoeira e não morrer. É, só Eu não quero isso. saber. Ó, eu comecei a falar da corrida e é legal trazer isso, que a gente tá falando sobre essa coisa do contato, né, da gente e tudo. Eu acho que acabou virando nosso tema de hoje, né? Nosso 10º tema. Mas o que eu acho legal de pensar? Quando eu faço um esporte qualquer, o esporte é um momento de conexão corporal, de entendimento do seu corpo, entendimento da sua capacidade física, da sua integridade física e várias questões. Quando a gente enxerga isso, e eu tenho falado muito sobre os escravos da performance, vira e mexe, eu fico bravo com a turma. Caça pace? Porque não tem problema você treinar para ter um bom pace, você sabe, se dedicar a fazer a sua planilhinha lá e melhorar o seu tempo de corrida, aumentar a sua distância, gente, não tem problema. E é isso, né? Eu que comecei, todo mundo começa não correndo nada, alguns chegam a distâncias mais longas. A minha maior foi 90 quilômetros. Beleza. Tem gente que já fez Você 200 correu 90 quilômetros onde? na África do Sul. Fiz a Comrades. Fiz 2 vezes. E aí, outra coisa legal, abre um parênteses. Nossa, ele fez 2 vezes. Eu conheço quem fez 10. Eu conheço também quem fez 20. E conheço quem não fez nenhuma. Não é quem fez. É a eu fiz. porcaria, a porcaria da comparação, né? Eu fiz. Isso é difícil, viu? Eu fiz. Então, assim, ó, por exemplo, a Comrades, se eu fizer 10 vezes a Comrades, eu recebo um green number, que é um número eterno meu e tudo mais. E tem toda uma questão. E se eu não fizer o green number? Mas tá tudo bem. Eu não fiz, entendeu? Eu, na terceira, falei, não vou voltar. Aí esse ano não voltei e fiquei emburrado comigo. Falei, não, acho que eu queria ter voltado, né? E eu decidi que vou voltar. E vou fazer green number? Não sei. Não sei, porque ainda faltam 8, entende? São 8 anos E o correndo. que faz com o Green Number? Nada. É um Entendeu? título. É um título. Então, assim, nós estamos correndo, eu estou fazendo a corrida, eu faço a minha performance, por quê? Porque eu quero ter o título, e não tem problema ter o título, gente, eu não estou sendo despeitado só porque eu não tenho. Eu tenho um amigo meu que fez o Green Number, e eu fiz uma festa porque eu estava lá com ele quando ele fez o Green Number, e eu achei sensacional, e eu falei, cara, porque é um grande feito.
Agora, para mim, talvez não faça tanto sentido. Por que você corre? Eu corro para me conectar, Renata. Eu corro, quando eu tô correndo, nossa, nos primeiros minutos eu tô pensando em muitas coisas, depois eu tenho a sensação que eu não tô pensando em nada. Descansa a minha cabeça, sabe? Me coloca em contato comigo, eu sinto o meu corpo. Como que você tá conectando e não fugindo? Como que eu tô conectando, não fugindo? E como É que porque você correr, sabe, né? correr Como dá você- essa sensação. como De que você tá em sabe? fuga? Porque eu chego no mesmo lugar. Eu chego no mesmo lugar. Eu não tô indo para lugar nenhum, eu tô indo para dentro de mim. Quando eu tô correndo, eu tenho espaço para me ouvir. Eu tô longe das vozes, não tô mexendo em celular, tô lá, né? Eu fiz uma prova de corrida agora nesse fim de semana, que foi a Muralha, fica ali em Visconde de Mauá. Ela chama Muralha porque a gente sobe um muro de tanta subida que tem. É muita subida, é muito difícil, mas é muito legal. Você pode fazer a muralha e você só vai porque você quer, ninguém te obriga. Você pode fazer a muralha feliz, vai pegar aquele troço e é difícil pra caramba, e faz feliz, ou você pode fazer reclamando, né? E reclamando que a sua planilha não estava certa, que isso e aquilo. Eu não faço planilha, eu treino o dia que eu quero, eu corro o dia que eu tô com vontade, o dia que eu não tô com vontade eu não corro. Hoje eu tinha aula de corrida, eu fui e não corri, e meu professor riu de mim, falou assim, ele falou, Lu, não vai correr hoje, né, pelo jeito. Eu falei, não, porque eu cheguei na aula e sentei no chão, e fui conversar com ele. Eu queria conversar, eu queria trocar ideia com o meu professor de corrida sobre corrida, entende? Eu não preciso necessariamente estar só na performance, no desempenho. Talvez é a hora de parar e falar, vamos conversar sobre corrida? Vamos conversar sobre beach tennis? Vamos conversar sobre malhação? Sobre o que é que seja? Por que que estamos aqui? Por que que estamos fazendo o que estamos fazendo? Onde isso vai levar a gente? Onde isso vai te levar? E voltar a ter um hobby por mero prazer, né? Exato. Só Sem porque a é necessidade gostoso. de você fazer ou deixar de fazer. Sim. Sem a necessidade de você ter que ser campeão e performar. Ah, não, é porque eu pago minhas contas com isso. Então é seu trabalho, não é hobby. Gente, essa coisa da performance, ela tá tão séria que até sono virou performance. Não, mas Eu sou péssimo, então, quem tá, dorme Carla? bem tá rico. Né? Então eu durmo péssimo. Tudo bem, agora eu tô dormindo bem, porque eu regularizei meus hormônios da menopausa, eu tô dormindo bem, mas eu tô falando da performance, até para você dormir, você dorme com relógios que monitoram quantas vezes você acordou, quanto tempo você dormiu, qual Sono foi, como é que profundo. foi o seu sono REM. Então, tudo é performance. Mas tem um outro agravante dessa questão da performance, que não basta eu ir treinar, não basta eu ir correr, não basta eu dormir bem, eu preciso mostrar. Sim, E porque eu não tô aí, fazendo pra mim. e aí, quando eu mostro, tem um monte de outras pessoas vendo, aí entra a tal da comparação, que foi uma palavrinha que eu soltei aqui, que é essa que está ferrando com a saúde mental das pessoas, que às vezes não estão muito satisfeitas com a sua própria vida, e aí começam a se comparar com os outros. Eu acho que o lugar é muito tênue, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo seus posts, me motiva. Eu falo, eu quero ser assim quando eu estiver com a idade da Carla. Você me incentiva. Mas é um lugar muito tênue mesmo da comparação. É, mas tem performance ali? Filha, você não falta. Que peso que você pega no leg press? Não. Você não falta, Olha, Que adorei. peso que a senhora pega no leg press? Vamos falar a verdade. Que peso que a senhora Não, pega mas no leg assim, ó, press? mas Só eu um vou minuto. entrar em Que peso defesa. que a senhora pega no leg press? Fala. Gente, eu pego 100, mas assim, olha só que interessante. Em novembro de 2024, eu não entrava numa máquina, eu não subia, né? Não entrava numa máquina de leg Então, aí press. põe o short saia lá. Sábado de manhã tá lá. Domingo vai. Segunda Mas vai. tem um detalhe. Quando eu também digo, hoje eu não queria estar aqui, eu vim, e às vezes eu coloco, realmente, preciso dizer a verdade, tem uma semana que eu não venho, não estava bem. Porque aí é aquilo que você falou. Eu estou colocando ali, mas eu estou colocando a real. Mas eu vou te dar um exemplo, então, real. que o Luciano vai rir. Só que eu não. Ó, gente, Ah, eu não tenho o melhor tênis, eu nem treino de relógio. Não tem, porque eu não tenho relógio. Não tem relógio, de verdade. Excelente. As minhas roupas de treino, de verdade, talvez sejam de 3, 4 anos. Eu não fico comprando roupinha nova e é tudo descombinada. Eu tô lá por quê?
Porque Há controvérsia. Siga ela e observe os stories não, dela. eu tô lá porque aquilo ali, eu posso chegar lá pé da vida. Mas aquilo ali me bota Me descansa, é num nível isso. de centramento e num nível de e saber que depois que eu vou sair dali, eu vou colher meus resultados e eu tenho um grande objetivo com tudo isso. Eu tenho uma Longevidade. intenção com tudo Você isso. tá envolvida no processo, né? Eu quero, aos 85 anos, eu não sei se eu vou viver até lá, mas se eu viver, eu quero viver bem. Eu quero sentar bem, eu quero levantar, eu quero subir uma escada, eu quero subir com uma sacola. Gente, é para minha vida, isso para mim faz muito sentido. Sim, porque você garante. Não é para aparecer. Não Você vai garantir aquilo que seu futuro com a qualidade de vida que você quer. Às vezes e as pessoas falam. detalhe, eu posso até pegar 100. A minha norinha, Não, a Norinha. a minha Eu sou fã da norinha, Norinha. a minha norinha, que hoje está com 2 filhos, né? Bruna, querida, beijo. Ela, antes de engravidar, gente, ela pegava 300 Não, a quilos. Norinha, Misericórdia. a Norinha 300 barriguda quilos. fazendo a fundo. 300. Aí sim. Mas para ela, Sim. é ela, com as metas, com os objetivos dela naquela época, né? A minha realidade é diferente. Eu não tô me comparando. Mas isso é legal, que aí, deixa eu contar a história. Eu ia numa academia, aí eu posto algumas coisas também, principalmente porque eu faço algumas coisas diferentes. A mulher trocou de roupa 5 vezes durante o treino e uma pessoa filmando. Aí eu fiquei pensando assim, Ela vende roupa. não, é porque assim, ela não vai arrumada todo dia. Entendi. Aí ela fez um treino com várias roupas e ela pica os stories. Então, tipo assim, às vezes ela malhou, treinou, sei lá, né? Como é que fala? Toda arrebentada lá, mas aí o vídeo tá lá, né? Com a maquiagem, Tchuca. cabelão, não sei o que, é tchutchuca. Aí eu falei, nossa Maravilha. senhora. Maravilha. Então, eu gosto de correr rápido, né? Então, às vezes, e é rápido pra mim, tá? Tem cara que corre com a metade do tempo que eu corro. Logicamente. Sempre tem alguém melhor que a gente, né? Isso é ótimo. E sempre tem alguém pior que a gente Tem! também. Aham. Mas assim, ó, o que eu me dou direito? Tem dia que eu saio pra correr sozinho que eu vou correr a 4,20, 4,0 por quilômetro. 4 minutos por quilômetro, 4,20 por quilômetro. Tô sozinho, enfio a bota lá. E tem dia que eu falo assim, nó, hoje eu vou mais de boa. Aí eu vou no 6,30. E ok. Mas você olha ou você só vai? Não, porque o relógio vai marcando aqui, e isso é uma métrica que a gente usa bastante, eu vou muito no meu esforço. Ah, não tô na vibe de enfiar o pé? Ah, vou de boa. Vou bem de boa. Eu paro, sabe? Não tô nem aí. Ah, parei, paro o cronômetrozinho, bebo água. Na prova que eu fiz da muralha, se você olhar lá na medição minha do Garmin, todos os pontos de água, a minha velocidade vai para 0. Por quê? O que todo mundo faz? Porque eu não posso perder um segundo, senão muda a minha performance, eu vou perder meu tempo. Aí a pessoa passa a pegar água, bebe engasgando, molha tudo, vira aquela lambança. Ah, não, eu paro e pego a água. Eu vou ser bem sincera. Eu não preciso catar aquela água e beber loucamente. Inclusive, eu bebo 2 para poder ficar mais bem hidratado e seguir. Sim. E aí eu fiz o que eu dei conta de fazer e fiquei extremamente satisfeito. Então, Isso né, você é conhecer. isso. Sabe por quê? A gente não paga as contas correndo, cara. Não paga a conta fazendo academia, entende? O meu trabalho, eu preciso de performance no meu trabalho, porque o meu trabalho vai prover financeiramente a minha vida. E a gente não pode ser romântico de ficar com besteira. Porém, nem tudo precisa de performance, as coisas podem ser leves, eu posso sair para correr sem compromisso, sem um mapa, Mas você sem um acredita percurso. que o esporte e a corrida te ajudam na performance do trabalho? Ah, sim, porque assim, ó, a gente aprende muito sobre a gente e sobre até onde a gente vai, quais desafios nós damos conta de fazer. Eu falo muito assim, ó, pessoas que correm, quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente e que corre e que não chegou numa maratona, eu te aconselho um dia a fazer, pelo menos uma vez na vida. Depois que você fizer uma maratona na sua vida, 42,2 quilômetros, você vai entender o tanto de chave travada que você tinha na sua cabeça. Você descobre que você faz praticamente qualquer coisa que você quiser. Porque correr 42 quilômetros, gente, é difícil de verdade. Pode ser no plano, na subida, pode ser onde for. Na esteira, que eu já corri 42 na esteira. Pode ser onde você quiser. Deixa eu te falar, é difícil.
E não é difícil só pelo corpo, é pela mente. Todo mundo fala assim, maratona começa nos 30 quilômetros. Eu falo que maratona não é uma corrida de 42 quilômetros, é uma corrida de 30 mais uma de 12. Porque até os 30, você fala, nossa, tô tão bem, tô pleno aqui, né? Quando dá 31, você fala assim, nossa, parece que eu não tava querendo estar aqui mais, parece que esse negócio não tá tão legal, né? Bate uma bad. E se você não tiver com a cabeça boa, não entender seu corpo, sabe? Não cuidar do seu corpo enquanto você está naquele processo, você não vai acabar. Então, fazer uma maratona uma vez na sua vida muda o seu jeito de se ver, a sua autoimagem. Entende? Enxergar a sua autoimagem. Como ela tá. Então, assim, ó, vai fazer bem para você, mas não pela performance. E não importa se fez a maratona em abaixo de 4 horas, em 3 horas e meia, ou em 5 ou em 6 horas. Você fez esse negócio? Fiz. Para você, foi. Olha para você de novo. Me parece que quando você vai falando da ideia de um processo mesmo, né? Um processo. Sim, porque você não amanhece e corre 42 quilômetros. Não, não. É um processo. Se você fizer isso, no hipótese boa, você vai só machucar. No pior, você vai se danar todo. Não existe isso. Você não sai correndo 42 quilômetros sem fazer um treino, sem se preparar fisiologicamente, psicologicamente. É todo um processo. E esse processo fica. Entende? O processo fica para você. Aí te ajuda no seu trabalho, ajuda no seu estudo, na sua vida como um todo. E não porque você vai ficar pagando pau lá que você é maratonista, não é isso. É porque isso muda a sua autoimagem. A nossa autoimagem vai conduzir a gente. Qual o percentual, quando você chega num cliente com um problema, que te contratou, que ele precisa de processo e técnica ou ele precisa olhar para sua vida? Ai, meu Deus. Posso apertar o botão vermelho? Que é praticamente todos. Praticamente todos. Entende? Porque assim, ó, eu não sou psicólogo, gente, sou consultor de marketing e comunicação e faço o meu trabalho com muito respeito com o meu cliente e inevitavelmente, o nosso trabalho está na nossa vida e ele quase sempre é a nossa vida. Quando alguém fala assim, e vai ao encontro do que você falou mais cedo, né, Renata? Quem que é você? Eu sou Renata, sou psicóloga, sou terapeuta, entende? Sou Luciano, sou consultor. Você já chega contando seu nome, seu sobrenome e a sua profissão. Eu tô fora, eu não faço isso mais. Mas não. muita gente faz. E a gente acaba nessa coisa. Eu sou o Luciano, né? E o que você faz da vida? A segunda pergunta. Numa hipótese boa é a segunda. Quando não é a primeira. Quem que eu sei o que você faz? É isso. Feed quem? Feed quem, né? Feed quem antigamente. Hoje o feed quem não adianta mais nada, né? Mas o que é legal de ver? Então, como o nosso trabalho capilarizou, marmorizou na nossa vida de uma maneira muito forte, inevitavelmente o trabalho vai para casa e a casa vai para o trabalho. E aí tem que olhar. Não é mais assim, ó, não tem mais aquela coisa de eu chegar em casa com a minha maletinha, pôr no cantinho da porta de saída ali, entrei, desliguei tudo. Não. Na verdade, nunca teve, né? A questão é que as pessoas faziam essa separação. Mas agora, cada vez mais, já não se fala sobre isso. Tá aqui uma pedra quem não tem um escritório em casa. Você faz um projeto da sua casa nova, assim, aqui será o escritório. Você já sonha com ele vai ser maravilhoso, entendeu? Você pensa mais no escritório do que na piscina, do que na área de lazer, numa sala, numa cozinha, né? Quando eu mudei para o apartamento que eu tô morando hoje, o meu apartamento, quando eu mudei, eu pensei que eu tava acampado, né? Eu mudei, o apartamento era um vão. Eu falei, não, eu vou mobiliando, como der e tal. Um dia eu falei, nossa, tá difícil o trem. O que eu fiz? Montei o escritório, a sala e a cozinha. Entendeu? O meu quarto tem só uma cama, não tem armário, não tem nada. Ou seja, percebe como que sem ver, a gente vai lá e põe o trabalho num lugar, numa prioridade maior do que ele é. Gente, eu não estou dizendo que trabalhar não é importante, não. Né? Respira fundo. É extremamente importante. Eu amo trabalhar e eu quero trabalhar até o fim da minha vida. Mas a gente tem que saber onde é que está o trabalho. Novamente, dentro dessa nossa esfera da vida. Novamente, dar o tamanho para as coisas, Carla. Qual é o tamanho das coisas na minha vida? Né? A minha família, a minha família, o meu trabalho, o meu credo. A gente precisa dar tamanho para as coisas e entender que nenhuma delas tem o mesmo tamanho. Não. Nenhuma delas. Porque a partir do momento que as coisas mais internas, mais dentro do meu micromundo, forem menores que as coisas mais externas, fica tranquila, a infelicidade vai instalar na sua vida. E vai ser difícil sair, porque é sedutor. É um mundo sedutor.
porque é um mundo de muita palminha, muita gente batendo palma pra você, olha como você é eficiente. Aí você chega no trabalho, você é ótima. Experimenta um dia não chegar bem. Porra, cara, o que tá acontecendo com você? Você era tão boa, entende? Você é boa até a hora que você tá dando resultado, neguinha. E o risco de quando a gente coloca o trabalho nesse lugar, acho que tem alguns, né? É quando você, de repente, perde esse trabalho. Você perde. Imagina um desligamento. E aí dá aquele vazio. Quando você se aposenta, também é um outro risco muito grande quando a pessoa coloca o trabalho como o primeiro aspecto da vida dela. Então, são coisas que a gente precisa muito pensar. Onde é que o trabalho entra na nossa vida? Que lugar ele ocupa na nossa vida? Ele é a nossa vida? Porque se ele for a nossa vida, qualquer coisa que a gente coloque como a nossa vida, Pensa, não é só o trabalho, não, mas pensa é da qualquer datilógrafa. coisa. Pensa da Qualquer coisa. datilógrafa que a vida dela era o trabalho. Sim, e é interessante, é interessante falar. De alguma forma a gente volta naquela discussão, né? Né? Sempre. Como é que a IA pode, né, mudar a nossa forma de atuação? E é interessante porque hoje me perguntaram qual era o meu maior medo na infância. E aí eu falei que o meu pai foi velado na sala, né? Antigamente tinha essa belíssima ideia. E que eu fiquei anos, que quando eu ia dormir, se eu precisasse beber água ou ir ao banheiro, não ia, né, bem? Segurava ali, né? Passava a noite segurando. E aí eu falei assim, nossa, mas hoje eu durmo sozinha numa barraca no meio de uma montanha, sem energia, no breu. Ok, né? Como até os nossos medos nos leva para algum lugar, né? Interessante você falar de medo, que eu lembrei que o meu medo quando eu era criança era medo de guerra. Eu morria de medo de guerra. Isso é ancestral, hein, gata? É ancestral. Você com essa carinha aí de alemãzinha? Você toda polaca aí, né? Vamos olhar eu isso. já descobri que é ancestral mesmo. Tá já vi uma cena horrorosa. Tá vendo? Ó. E você, qual era o seu maior medo na infância? Escuro. Escuro? Escuro. E o que você quer mudar na sua vida nos próximos 5 anos? Quero cada dia mais, Renata, estar em paz comigo mesmo, em reciprocidade com os meus valores, olhar para tudo que está ao meu redor e falar, não, isso aqui tudo faz sentido, sabe? Isso aqui tudo está dentro daquilo que eu acredito para mim. E tudo inclui, inclusive, gente, entende? Porque de vez em quando você passa uma peneira na galera e mandar um pouco de gente embora. Tem gente mais perto da gente, às vezes, você sabe, dá uma... segue seu caminho aqui, você segue dali, eu vou seguir de cá, porque as pessoas vão passar pela nossa vida. Não estou dizendo que elas são descartáveis, mas a gente também vai passar pela vida das pessoas. Nem todo mundo é destino, né? Às Nem vezes todo mundo é destino, é só passagem, é aprendizado, tudo mais. Então, se você pensar assim, ó, o que eu quero o que eu busco na minha vida? Eu quero essa paz que, quando eu converso com Deus, me traz. Essa paz que, quando eu sei que eu tô fazendo aquilo que me cabe, aquilo que é meu no sentido de que eu acredito naquilo, que eu tô aqui para fazer isso, caramba, tá legal, sabe? É cada dia mais estar em contato comigo. E hoje, quão perto ou quão longe você tá disso? Eu acho que hoje tô mais perto que ontem, né? Mais longe que amanhã. É todo dia um pouquinho. Cada dia um passo. Cada dia um passo. Quase tiririca a frase. Mas por que acontece? Não vai chegar. Não vai ter fim. Não tem fim. É interessante. Autoconhecimento não tem fim. Não tem fim. É interessante que eu tive algumas crises nos últimos anos que eu torcia para eu ter 60. Eu falava assim, por que eu não tô tendo essa crise aos 60? Por que eu tô tendo essa crise agora? Que ódio. Mas não adianta, não tem jeito de escapar. E eu vou te dizer, do alto dos meus 56, porque praticamente eu sou sempre a mais velha dessa mesa, a mais madura dessa mesa em termos de idade, se você não passar por cada uma delas, você vai chegar nos 60 imatura. Sim, né? Vai chegar. Olha, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já passei, e eu ainda penso tudo que eu ainda vou passar, eu falo, a caminhada é boa, a caminhada é longa. A caminhada é maravilhosa. O mais legal, desculpa, o mais legal que eu enxergo de qualquer caminho é o caminho, não é a chegada. O caminho, desfrutar o caminho, sabe? Estar no caminho, dar conta de olhar as coisas em volta
e aproveitar na simplicidade. Uma coisa que eu adoro fazer, enquanto eu tô correndo, eu tô vendo tudo ao meu redor, porque eu acho uma beleza ver as coisas, sabe? Enxergar, enxergar o mundo, não é só ver, enxergar, Uhum. né? Importar as coisas, porque importar é trazer para dentro. Ver é o ato físico, né? Enxergar é. Mas Enxergar envolve a alma. e quando eu enxergo, eu tenho a chance de importar. O importar é trazer para dentro. Sim. Entendeu? Vem muito daquela coisa do eu me importo com você. Que é Então eu te trago, que é importante. importante, trago para mim. Então, olhar o mundo de maneira que eu possa importar ele para dentro de mim, crescer cada vez mais, aprender cada vez mais, né? Ter uma visão, não vou nem falar real, mas um pouco mais tátil do mundo. E você só faz isso, nós só fazemos isso quando a gente está 100% conectado aqui, com a gente mesmo. Sim. Porque se eu estiver desconectado de mim, Você eu não vai ver tô olhando nada. para outras coisas. Eu tô olhando para aquilo que é importante para o outro, aquilo que é importante para a sociedade, o que vão dizer de mim. Ah, foda-se. Foda-se o que vão dizer de mim. E o que a sua mãe fez de essencial para você se tornar a pessoa que você é hoje? A minha mãe é brava, né? Minha mãe é brava, né? A minha mãe é aquela mãe tradicional que ela olhava e a gente sabia, nossa, fudeu. Ela só dela olhar, a gente sabia. E o tanto que a gente não queria voltar para casa, porque sabia que ia apanhar, entendeu? Era aquele negócio assim, ela olhava, putz, hoje eu vou apanhar. Mas ok, mas a gente sabia também que tinha feito coisa errada. Então a minha mãe é uma pessoa brava. E eu acho que dentro do que ela deu conta, dentro do que foi possível para ela ensinou pra gente assim, ó, mesmo que às vezes foi mais duro, né? Cara, não faça isso. Isso aqui não é legal. Uhum. Entende? Quando você faz isso, você fere outras pessoas. Quando você faz isso, você não está sendo uma pessoa que soma, que gera valor na vida do outro. Então não faça. E aí vinha uma chinelada junto, ou várias. E é interessante, né? Porque você falou muito sobre isso hoje, de ser bom consigo para ser também bom com os outros, para não ser uma pessoa tóxica com outros. E dá para saber que isso vem da sua mãe. Conta para nós, olhando para sua câmera, onde é que a gente te encontra. A gente já sabe que você não tem WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Eu posso fazer um parênteses sobre o WhatsApp? Pode. Que esse é um desabafo. Por que você compra um telefone de R$ 6.000 e você não usa ele para falar? Entende? Porque as pessoas falam, eu não falo mais no telefone. É muita intimidade hoje ligar para alguém. Não, e eu acho isso uma idiotice, sabe por quê? Porque se a sua casa pegar fogo, mande um WhatsApp para o bombeiro. Entende? E espera ele chegar. É intimidade até a hora que você não precisa, entende? Então, isso para mim tem muito mais cara de fuga, de escapismo, de qualquer outra coisa, do que essencialmente de uma autoproteção. É um monte de bobagem disfarçada de autoproteção. Então, não tenho WhatsApp, nunca tive, não pretendo ter e não é birra. Só não tô afim porque eu acho que as pessoas usam mal. Mas Luciano Araújo Pro, você me acha no YouTube, acha no Instagram, acha meu site. Então, Luciano Araújo Pro no Instagram, YouTube, tudo tá lá. Aí no YouTube você vê que tem um monte de coisa. Tem de botão vermelho a aula de Photoshop, por exemplo, e consultoria de marketing. E também tem coisas da vida. Tem corrida, tem de tudo. No Instagram é eu, minha cachorra, corrida, café e coisas e bucha de lavar pia, como fez hoje. Muito bom. Chegamos ao fim, ao 10º episódio do Botão Vermelho, e não foi coincidência o nosso 10º convidado ser o mesmo do primeiro. E o questionamento que eu te deixo é o seguinte: quantas ideias você já tirou do papel? Quantas ideias você já tirou do papel que teve rentabilidade? Quantas coisas na sua vida você conseguiu ter constância? Então assista o primeiro novamente, principalmente para ver a qualidade e a desenvoltura das entrevistadas, né? Que nós não Entrevistadoras. das entrevistadoras. Nós não somos a Fátima Bernardes, não temos a pretensão de ser, mas na vida é o famoso vai com medo mesmo. Então, obrigada por ficar até aqui. E encaminhe, né? Avalie nas plataformas, tanto no Spotify quanto no YouTube, e encaminhe esse link para quem você acreditar que é interessante receber esse conteúdo. Muito obrigada. Obrigada, Luciano. Eu que agradeço.